Muito bem, meus irmãos. Eu quero dar início, então, já à nossa aula de Escola Bíblica Dominical, dentro do nosso tema, que é a prática do jejum em tempos de crise. E nós já estudamos algumas vezes a respeito do jejum no nosso meio, nós já falamos sobre a importância dele para o cristão, mas a nossa aula hoje, mais especificamente, eu quero falar com os irmãos sobre o valor e os ensinamentos do jejum quando nós passamos por períodos críticos, ainda mais a necessidade que nós temos quando passamos por crises como nós estamos passando agora. Então, só reiterando aqui, se você quiser enviar a sua pergunta, por favor, manda a sua pergunta no meu particular, manda a sua pergunta no grupo Boletim Eletrônico, eu vou visualizar aqui e certamente responderei para os irmãos. Quem quiser mandar também pelo chat ao vivo, aqui da nossa página do YouTube mesmo, já pode mandar, eu vou visualizar aqui a sua pergunta ou ler o seu comentário e responder sobre ele. Tá joia, meus irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos aqui é que, de fato, nós passamos por um momento em que relembramos do jejum. Então, apesar de toda a crise, de toda a situação complicada que nós estamos enfrentando, algumas coisas boas podem ser extraídas para as nossas vidas. E é claro, irmãos, que, infelizmente, é para nós lamentarmos o fato de que a igreja tem adotado cada vez menos a prática do jejum e oração. E esse tempo de crise vem despertar em nós a memória do valor e da importância que o jejum tem nas nossas vidas. O jejum juntamente com a oração, o jejum juntamente com o alimento espiritual da palavra de Deus, é uma prática importante, irmãos. E 2 pontos que eu quero trazer aqui acerca do jejum. O primeiro é que o jejum é a abstinência total de alimento e de água. Tá? Por quê, irmãos? Porque nós temos algumas práticas que algumas igrejas têm levantado, algumas igrejas têm criado sobre o jejum, dizendo que eu vou fazer jejum de carne vermelha. Então, eu vou ficar aí durante alguns dias sem comer carne vermelha, só comendo carne branca. Ou então, eu vou fazer jejum de carnes no geral. Vou ser vegetariano por alguns dias, vou fazer jejum de carne. Vou fazer jejum de alguns alimentos específicos, vou fazer jejum de doce, né? Eu sou apaixonado por doce, vou fazer jejum de coisas doces por alguns dias. Não que essa prática seja algo ruim, dependendo do motivo que você faz isso, mas, meus irmãos, nós não podemos chamar isso de jejum. Isso não é jejum, porque o jejum é a abstinência total de alimento e, se possível, também de água. Outras pessoas, outras igrejas, também criaram a ideia do jejum de outras coisas, né? A jejum de televisão. Vou fazer jejum 40 dias sem televisão. Vou fazer jejum 40 dias sem internet. Também pode ser uma prática interessante para você se dedicar a outras coisas, mas eu não posso chamar isso de jejum e eu não posso entender que esse tipo de prática substitui o jejum bíblico. Para que eu faça um jejum de acordo com os princípios da palavra de Deus, eu preciso entender essa primeira questão. O jejum é a abstinência total de alimento sólido e, inclusive, de água. Por que de água, irmãos? Porque algumas pessoas fazem o jejum de alimento físico e quando começa a sentir fome, quando começa a sentir até mesmo já uma certa dor no estômago, usam a água como subterfúgio. Usam a água para dizer, eu vou disfarçar a minha fome tomando água. Só que o objetivo do jejum não é disfarçar a fome, não é limitar o nosso sofrimento. O jejum é sofrimento. Então, para eu fazer um jejum, eu tenho que sentir fome, para que eu me lembre de que eu não estou me alimentando daquilo que é material, mas sim daquilo que é físico. Tá? Então, o jejum é total abstinência. Se você, por motivo de saúde, não pode fazer jejum, ou então não pode ficar sem tomar água,
Então, não tem problema, não é pecado você deixar de fazer jejum por causa dessas questões de saúde. Mas se você pode fazer um jejum, e a maioria das pessoas pode, então, meus irmãos, é uma ordem da palavra de Deus que nós tenhamos alguns momentos de jejum juntamente com leitura bíblica e oração. Certo? O segundo ponto que eu quero dizer aos irmãos aqui é que o jejum tem finalidades específicas. Eu não posso fazer um jejum apenas por fazer. Vou fazer um jejum aqui por nada. Não. Eu tenho finalidades objetivas com o jejum. A primeira finalidade é a santificação. Se eu quiser alimentar mais o meu espírito, eu quero crescer na minha fé, então eu posso fazer um jejum como uma forma de me alimentar. A segunda finalidade para o jejum é a confissão e arrependimento. Às vezes, irmãos, nós entramos num estágio de mornidão ou de frieza espiritual. E o jejum nos ajuda a sair desse estágio, a sair desse momento de comodidade em que nós entramos. Então, nós conseguimos fortalecer mais a nossa fé, o nosso espírito, através do jejum. Ou então, quando nós cometemos muitos pecados, ou de repente um pecado grave, um pecado que machuca muito o nosso coração contra Deus, assim como Davi, quando cometeu o pecado com Batseba, consagrou um jejum ao Senhor, envergonhado, humilhado diante daquilo que ele fez. O jejum serve, meus irmãos, para nós estarmos em mais profunda intimidade com o Senhor também. O jejum nos prepara para esse momento de aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Então, o jejum é muito importante para isso também. E a quarta finalidade, que é justamente o que se aplica para nós no momento que nós estamos vivendo, é que o jejum tem a finalidade de nos conceder direção, sabedoria e fortalecimento em tempos de crise e tribulação. E é por isso, meus irmãos, que a igreja é conclamada nesse momento a fazer esse jejum diante de Deus. Eu não sei se você conseguiu se propor a isso, eu compartilhei nos grupos aqui, compartilhei com vocês alguns pontos específicos para nós orarmos hoje pela manhã, hoje durante o dia, e mesmo quando você não estiver jejuando hoje, mas se lembre de orar por esses pontos, mas principalmente nós consagremos um jejum ao Senhor, e mesmo não sendo no dia de hoje, mas outros dias também que você quiser fazer um jejum, faça esse jejum também para se aproximar de Deus e para fortalecer a sua vida e a daquelas pessoas que estão à sua volta nesse período de crise em que nós estamos enfrentando. Bom, a nossa lição hoje, meus irmãos, vai se basear em todo o livro de Esther. Tá? Então, peço a você que deixe aberto já no livro de Esther. Nós vamos analisar como que o jejum é importante e quais as lições nós extraímos aqui para as nossas vidas. Meus irmãos, eu estou muito feliz em ver a participação dos irmãos aqui a respeito da nossa aula, né? Os nossos irmãos já comentando aqui, o nosso irmão Auro falando, alimentando daquilo que é espiritual. A Mariana também dizendo, né? O jejum fortalece a nossa fé e, de fato, irmãos, essa é a importância do jejum. A nossa fé é algo frágil. Por isso, só Deus pode fortalecer, pode sustentar a nossa fé. Então, olha só o que diz lá em Esther, capítulo 1, versículos 1 a 3, tá? Acho que já deu tempo de você abrir aí. Então, deixa sua Bíblia aberta em Esther, nós vamos correr por todo o livro de Esther durante a exposição da nossa aula. Versículos 1 a 3 dizem assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Versículos 10 a 12.
Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. E o versículo 19 desse primeiro capítulo diz: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Muito bem, meus irmãos. O nosso irmão Marcelo também colocou seu comentário aqui, né? A Bíblia mostra que o jejum fortalece o nosso espírito contra as tentações da carne, além de te preparar para a batalha espiritual e outras coisas. E é exatamente isso o que o jejum proporciona quando nós fazemos diante de Deus. Então, o que estava acontecendo aqui nesse início da história do livro de Esther? O rei Assuero, já no reinado persa, já tinha passado, irmãos, o tempo do cativeiro babilônico. A maioria dos judeus já tinha voltado para Jerusalém, já tinha voltado para o reino de Judá, mas alguns judeus permaneceram ali nas terras persas, né, que eram a antiga Babilônia. E já havia se levantado o rei Ciro, já tinha saído o rei Ciro, outros reis já tinham entrado, e agora estava, então, o rei Assuero. E o rei Assuero era um dos reis mais dominantes de todo aquele reinado, tanto que não apenas sobre a Pérsia, sobre a Média, mas ele também dominava sobre 127 províncias. De que forma ele dominava? Todas essas províncias tinham que pagar tributos, tinham que pagar impostos ao rei Assuero e seguir exatamente as leis que ele promulgava. Por isso ele era um rei extremamente rico. E Assuero quis mostrar a sua riqueza através desse banquete que ele promoveu para os nobres que habitavam ali no reino da Pérsia, mas Assuero também mandou todos os príncipes, todos os nobres das 127 províncias para participarem desse banquete. E o que Assuero queria com isso, irmãos? Assuero queria justamente mostrar o seu poder, queria mostrar o seu domínio sobre todas as coisas. Por isso chamou todos os príncipes das 127 províncias. E não só isso, mas Assuero queria mostrar o seu poder também através da sua rainha, através de uma das suas mulheres. Ele escolheu, obviamente, a principal, aquela que era mais formosa, aquela que era mais bonita fisicamente, para que desfilasse diante dos príncipes, para que todos eles vissem o poder que o rei tinha. Assuero era tão poderoso que não apenas dominava sobre todos os reinos, mas também possuía uma mulher formosíssima, uma mulher belíssima. Mas o problema é que Vasti se negou a entrar na presença do rei. E por causa disso, o rei ficou extremamente enfurecido. E foi determinado, então, que outra rainha substituísse Vasti. Meus irmãos, diante de tudo isso, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam aqui é que por trás de toda essa história, nós podemos perceber a soberania de Deus. Deus não estava permitindo que essas coisas acontecessem. Deus estava dominando sobre tudo que acontecia. Deus estava determinando que essas coisas acontecessem, porque ele já tinha planos muito explícitos para que tudo isso fosse proporcionado. Então, o que acontece? No capítulo 2, veja só aí, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que tinha decretado contra ela. Então, Assuero já tinha decretado que ela não mais seria rainha, mas
havia se esquecido de que outra deveria substituí-la, que outra deveria tomar o seu lugar. Então, o rei tomou a seguinte decisão, né, orientado pelos seus seguidores, por aqueles que, de fato, davam seus conselhos ao rei, pelos seus conselheiros. E ele disse que o rei deveria colocar comissários em todos os reinos, em todas as províncias, e que todas as mulheres belas, as mais belas que fossem encontradas, e contanto que fossem virgens, essas mulheres tinham que ser virgens, fossem levadas até o reinado da Pérsia para que se tornassem candidatas a possíveis mulheres do rei para substituir Vasti. E nós vemos a história dessa mulher chamada Esther, que na verdade, irmãos, Esther foi o nome babilônico dado a ela. O nome original, o nome judaico dela era Hadassa. E ela era uma das mulheres mais lindas e mais belas. E um comissário, tendo-a visto, então levou para o palácio das mulheres do rei para que ficasse ali durante um ano. E era interessante como que era o procedimento, porque essas mulheres deveriam passar por um procedimento de beleza, né, por um processo de embelezamento. Além de já serem mulheres formosas, elas ficariam 6 meses sendo tratadas com os melhores alimentos possíveis e depois com todos os perfumes, os ungüentos e tudo mais, para que elas se tornassem mais belas possíveis. E a partir de então, elas seriam levadas à presença do rei para que o rei escolhesse qual seria a mulher mais bela, mais formosa para substituir Vasti. E no versículo 17 do capítulo 2, acompanhe comigo aí, diz assim: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, justamente quem? Justamente qual mulher alcançou graça e favor perante os olhos do rei? Uma mulher judia, uma mulher do povo de Deus, do único povo que pertencia ao povo de Deus, alcançou o favor do rei e assim foi escolhida para ser a substituta de Vasti. Irmãos, sei que a princípio isso pode parecer alguma coisa boa, mas nós temos que olhar também pela perspectiva de Hadassa ou de Esther e perceber como que, na verdade, isso não era algo tão positivo assim. Ainda mais você, mulher, né, você, minha irmã, ou você que tem filhas, imagine ser levada à força para se tornar esposa de um rei, que não era um rei com os mesmos princípios, que não era um rei com os mesmos valores que os judeus possuíam, e ser obrigada a fazer exatamente tudo aquilo que o rei queria. E ainda não ser a única mulher, não era a única esposa do rei, era uma das muitas que o rei possuía, né? Ou seja, essa mulher faria parte do harém do rei. Então, certamente era uma mulher que não teria tanto prestígio, tanto valor, embora tivesse alcançado o favor perante os olhos do rei. Então, não era uma situação assim tão boa, uma situação tão positiva, mas já era a graça de Deus trabalhando em prol do seu povo. E o que nós entendemos diante de tudo isso, irmãos? Em todos os tempos de crise, Deus permanece soberano sobre toda a história. Assim como Deus tinha total domínio sobre o rei Assuero, sobre todos os príncipes, sobre tudo aquilo que estava acontecendo, Deus tem o total controle da nossa história. E a Bíblia nos mostra isso em outros textos também que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, abram comigo lá em Gênesis capítulo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Esther. Mas volte um pouquinho lá em Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 14.
Gênesis 6, de 9 a 14. Acompanhe a leitura comigo, meus irmãos. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Irmãos, diante de toda aquela situação, o fato da terra estar completamente corrompida, ter sido tomada pelo pecado do ser humano, mas no meio de toda a humanidade, um homem era fiel a Deus. Agora, por que esse homem era fiel a Deus? Será que o coração de Noé era bom? Será que o espírito de Noé era diferente dos demais? Será que Noé foi privilegiado por nascer de forma diferente, porque ele fez escolhas agradáveis perante Deus? Noé era um homem diferenciado, porque Deus o preservou dessa forma. Porque o intuito de Deus, irmãos, nunca foi destruir completamente a humanidade, mas Deus, através de Noé, preservou uma linhagem para que todas as coisas pudessem ter um recomeço. Então, no meio da crise que já estava instalada mundialmente, todo ser humano estava corrompido, Deus providenciou na sua soberania um homem e sua família para que os seus planos pudessem ter uma continuidade. Deus já havia planejado que tudo aquilo acontecesse através de Noé e de sua família. Vamos um pouquinho mais para frente, ainda em Gênesis, mas agora no capítulo 45, eu vou ler os versículos 4 e 5. Já disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, esse texto é ainda mais claro para demonstrar a soberania de Deus. José, de forma muito clara, diz: olha, vocês me venderam para cá. Vocês me venderam para o Egito como escravo. É responsabilidade de vocês que eu estou aqui neste lugar. E depois de tudo que José tinha passado, de ter sido preso, de ficar na prisão por muito tempo, por alguma coisa que ele não tinha feito, mas ele mesmo revela que Deus tinha providenciado todas aquelas coisas para a preservação da vida. Mas, meus irmãos, até chegar naquele momento, José não sabia por que Deus tinha feito aquilo. Assim acontece em todos os momentos de crise. Deus sempre tem planos. Deus sabe de todas as coisas. E nada Deus faz sem propósito. Nós estamos, meus irmãos, bem no meio da crise. Aliás, provavelmente nós estamos no início da crise ainda. Nós vamos ter que passar por muitas coisas mais. No entanto, nós podemos crer que Deus sabe o que está fazendo. Deus tem plano sobre todas as coisas. Podemos ainda não saber, mas cremos que Deus, em sua soberania, está no controle de tudo. E enquanto Deus não der a conhecer quais são os seus propósitos, nós continuamos crendo no Senhor da mesma forma. Então, eu queria que você guardasse no seu coração o seguinte princípio:
nesse tempo de crise em que nós estamos vivendo com relação ao coronavírus. Nós podemos não saber o que vai acontecer. Nós não sabemos quais dificuldades nós vamos enfrentar. Mas, possivelmente, muitas pessoas enfrentarão, algumas já estão enfrentando, talvez nós tenhamos que passar por dificuldades financeiras. Alguns de nós poderão enfrentar perda de pessoas próximas, morte por causa desse vírus. Mas nós podemos crer que Deus está no controle de todas as coisas. E você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Você crê que Deus não perdeu o controle da situação? A nossa fé precisa ser fortalecida nesse momento. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Agora vejamos na história ainda lá de Esther, como que se deu a instalação do momento de crise. Vá lá então para o capítulo 3 e veja aí nos versículos 1 a 5 o que acontece. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. A crise teve o seu pontapé inicial nessa atitude de Mordecai. Amã, um homem engrandecido pelo rei Assuero, gostava de ser reconhecido pelos demais moradores da Pérsia e das 127 províncias. Por onde ele passava, as pessoas se inclinavam perante ele, faziam uma reverência diante dele, se prostravam diante de Amã, mas Mordecai recusou-se a fazer isso. A Bíblia não fala para nós o motivo pelo qual Mordecai fez isso, mas talvez por ele ser judeu, por ele ser filho de Deus e se prostrar somente diante do Senhor, mas Mordecai recusou-se a se prostrar diante de Amã, e por causa disso Amã encheu-se de fúria e não achou suficiente vingar-se somente de Mordecai. Mas veja aqui nos versículos 8 a 11, né? Eu não vou ler para não ficar muito extenso, irmãos, mas Amã promete se vingar em todos os judeus. Ele queria matar todos os judeus por causa da postura de Mordecai, de não se prostrar diante dele, de não fazer reverência a ele. E no versículo 13, então, é escrito que cartas foram enviadas por meio dos correios para todas as províncias ali do reinado de Assuero, e todos os judeus tomaram conhecimento de que eles seriam assassinados. Por algo tão superficial, por algo tão simples, somente porque um homem apenas não fez reverência a Amã, ele quis matar todos os judeus. E o rei Assuero concedeu a ele aquilo que ele pediu. O rei considerava Amã profundamente. Por isso disse a ele: eu vou conceder aquilo que você está pedindo. Eu vou permitir. E o rei, então, entregou o seu anel na mão de Amã, para que ele escrevesse a carta e ele assinasse, né? Naquele tempo, eles derramavam parafina sobre a carta, e o anel do rei tinha um desenho específico, um brasão da casa real, e esse brasão, então, marcava
a parafina como um sinal de que realmente o rei estava atestando aquele documento. E assim, meus irmãos, estava decretada a morte de todos os judeus. Todos os judeus. Então, essa era a crise, né, que havia se espalhado. E no versículo 15 do capítulo 3, diz que a lei se proclamou na cidadela de Suzã e enfim, estava decretada a morte dos judeus. Normalmente, irmãos, uma crise generalizada espalha terror por todo o povo e enche os corações das pessoas de aflição, de angústia, de pavor. E nós estamos enfrentando uma crise nos últimos dias. Então, eu quero perguntar para você como está o seu coração? Como você está emocionalmente passando por esses momentos na crise do coronavírus? Se você liga a televisão, nos noticiários, se você entra na internet, nos sites de notícias, ou mesmo comentários, né? Se você olhar para o seu WhatsApp, eu não sei como é que está o seu, mas o meu WhatsApp está o tempo todo recebendo mensagens e mais mensagens, e vídeos, e áudios, e notícias, falando sobre coronavírus, dizendo, fique em casa, não se exponha, procure ficar o máximo possível dentro de casa, vá poucas vezes ao mercado, faça isso, faça aquilo. Irmãos, nós estamos sendo abarrotados de notícias como essas. E eu faço a pergunta para você que está me ouvindo aqui agora. Você está com medo diante dessa situação? Você já chegou a um momento de pavor por causa da crise do coronavírus? Você está ficando ansioso por ter que ficar preso dentro de casa? Né? Nosso irmão compartilhou conosco aqui, né, o José Ricardo. Coração apertado, pastor. Às vezes se fazendo de forte, mas com muito medo. Pois é, meu irmão. Não só você, mas muitas pessoas, viu, estão passando pela mesma situação. E nós sentimos, né? Às vezes sentimos medo mesmo diante de uma situação como essa, mas, irmãos, qual deve ser a postura do cristão diante de uma situação como essa? Como é que nós cristãos devemos reagir diante dessa crise do coronavírus? Será que é pecado ficar com medo? No capítulo 4 de Esther, no versículo 1, diz assim: quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. A Gisele também já confessou para nós aqui, né, irmãos? Medo por minhas filhas. Não é nem medo por você, né, Gisele? É mais pelas suas filhas, né, pela sua casa. Pois é, e às vezes nós ficamos mesmo amedrontados por outras pessoas. Muitos de nós, irmãos, teme, não por nós mesmos, né? Até porque a taxa de letalidade, de mortalidade desse coronavírus em pessoas mais jovens, em pessoas até os 40 anos, é muito baixa. A taxa é baixíssima, mas nós temos pessoas mais velhas na nossa família, nós temos pessoas que têm doenças como hipertensão, como diabetes, como problemas respiratórios, e essas pessoas estão numa zona de maior risco de fatalidade pelo coronavírus. E isso nos deixa algumas vezes angustiados. Como nós vemos o caso de Mordecai aqui, meus irmãos. Quando ele soube que todos os judeus tinham sido decretados à morte, ele saiu pela cidade, ele rasgou suas vestes, ele se cobriu de cinza, e ele começou a gritar no meio da rua. Né? E olha só como que a situação é de fato crítica, né, irmãos? Mais alguns aqui falando da situação em que estão enfrentando aqui. O Rômulo está deixando de ter contato com suas filhas, né? É isolamento mesmo. O Vitorino fala aqui,
Quando penso na gravidade do problema, dobro o meu joelho e Cristo tem acalmado o meu coração. Essa é a melhor situação, irmãos. E nós vamos ver como que o jejum trabalha em prol de nós aqui. Só uma correção, não é o Vitor, tá? É a Carla, que está usando provavelmente o YouTube do filho dela aí. Mas tudo bem, Carla. Agora sei que é você. O Kevin também diz, né? Nós temos que ir ao trabalho ainda mais arriscado, temos que tomar mais cuidado para não contrair e passar para a nossa família. Só temos que confiar em Deus nessas horas. Irmãos, o nosso coração realmente se aperta, como o coração de Mordecai ficou ali naquele momento. Agora, uma pergunta. Será que Mordecai sentiu medo? Será que essa postura de Mordecai demonstrou pavor, desespero? O que vocês acham, irmãos? Podem postar suas opiniões aí nos comentários. Vocês acham que Mordecai ficou apavorado? Você acha que essa postura de Mordecai foi de desespero? A Sara nos lembrando aqui também, né? Pessoas com problemas neurológicos também são pessoas aí dentro da área de risco, né? Mas e aí, meus irmãos? Será que era desespero o que Mordecai sentia? O Kevin acha que sim, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Irmãos, nós não sabemos exatamente o que Mordecai estava sentindo. A Rose já acha que não, né? Que não era desespero. É muito difícil falar sobre sentimentos. Era um costume, né, dos judeus reagir assim, rasgar as suas vestes. Olha, Samuel acha que era desespero, né? A Neaia também, um pedido desesperado a Deus por socorro. Agora, não é tão simples, meus irmãos, tratarmos sobre questões de sentimentos. Tá? Primeiro, o medo pode ser confundido com ansiedade, com pavor, com desespero. E não é simples identificar cada um desses sentimentos. Além disso, há também uma diferença de intensidade em cada um desses sentimentos. Se eu sinto medo, mas ainda assim eu posso sentir um pouco de medo ou posso sentir muito medo. Ou posso entrar em estágio de desespero. Mas o que nós percebemos aqui em Mordecai, irmãos, é que ele se pôs a clamar, e embora o texto não diga, clamava ao Senhor. A Adriana compartilhou conosco aqui no grupo Boletim Eletrônico, né? A Adriana Oliveira. Eu acho que ele ficou assim porque não só ele seria assassinado, mas todo o povo, com certeza. O desespero dele não era só por uma questão pessoal, mas por todo o povo judeu que estava condenado à morte ali, tá? Bem lembrado, Esther, dos profissionais da saúde também, né, que estão dentro de uma zona altíssima de risco nesse momento. Irmãos, uma coisa que fica muito clara para nós aqui é que não sabemos se Mordecai estava desesperado ou não, mas ele estava lamentando a situação em que eles estavam passando. E Mordecai não foi o único. A Bíblia registra também a reação de Esther aqui. Mordecai procurou Esther, pediu que algumas pessoas falassem com ela para que ela intercedesse, para que ela rogasse em favor dos judeus ao rei. E a primeira reação de Esther, a primeira resposta de Esther foi: nossa, mas eu não posso entrar na presença do rei se ele não me chamar. Aquele que entra na presença do rei pode ser condenado à morte, né? Salvo se o rei estender o cetro sobre a sua cabeça, fato que mostraria que alcançou o favor do rei, mas se isso não acontecer, eu vou morrer. Eu vou morrer se eu entrar na presença do rei. Mas Mordecai, então, respondeu a Esther: olha, lembre-se de que você também é judia. E não pense que só porque você está no palácio real, que você também vai escapar.
Se todos os judeus morrerem, você também vai morrer. Né? Você está nesse barco junto conosco. E você precisa fazer alguma coisa. Quem sabe é justamente por isso que Deus elevou você à posição de rainha. Então, meus irmãos, nós precisamos entender algumas questões no meio da situação de crise. E o Auro compartilhou conosco aqui um comentário que é muito bom. Desespero é a atitude de quem não sabe o que fazer. Mordecai soube o que fazer. Irmãos, de fato, o desespero demonstra um nível elevadíssimo de preocupação diante de uma situação de crise. Então, o que nós cristãos devemos extrair de lição para as nossas vidas nesse momento de crise que nós estamos vivendo aqui? Sim, irmãos, nós podemos ter medo. Sim, nós podemos ficar preocupados. Sim, nós podemos ficar angustiados. Mas não, nós não podemos entrar em desespero. Até porque, irmãos, o desespero se trata de um obstáculo à nossa fé. O desespero, sim, nos leva a não saber como agirmos, mas o desespero não é compatível com a nossa fé. Então, o próprio medo, né, se torna uma dificuldade com relação à nossa fé. Sim, Andréia, está fazendo essa pergunta para nós aqui. Pastor, o desespero é falta de fé? Irmãos, sendo muito sincero com vocês, sim. O desespero é falta de fé. Infelizmente, não há outra coisa a dizer. Agora, não quer dizer, tá? Não confunda falta de fé em tempo de crise com o fato de que talvez você não creia no Senhor Jesus, então você não é cristão, então você não é salvo. Eu não estou dizendo isso aqui. Até porque a fé em Cristo Jesus permanece pelas promessas eternas o tempo todo. Mas, olhemos para o fato de Pedro, quando estava andando sobre as águas, depois dele mesmo desafiar Jesus e dizer, Senhor, se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas também. E naquele momento, quando Pedro olha para as ondas, quando Pedro olhou para a situação do mar, ele começou a afundar. E ele gritou por socorro, Senhor, salva-me, Senhor, me socorre. Ele já não sabia o que fazer. E quando Jesus, então, socorre Pedro, os dois sobem no barco. Jesus, então, dá aquela repreensão a Pedro e fala, homem de pequena fé. Então, irmãos, sim, o desespero é falta de fé. Não quer dizer que falta de fé seja muita fé nos deva levar a ser imprudentes. Nós temos que ser conscientes do tempo em que nós estamos enfrentando, mas temos que ter fé em Deus sobre toda a situação. Mas que tipo de fé? Fé que nós vamos sobreviver? Fé de que a situação vai mudar? Fé de que tudo vai dar certo? Não, irmãos. Não é esse tipo de fé. Fé de que Deus está no controle de todas as coisas. Fé de que as promessas de Deus ultrapassam o tempo que nós estamos vivendo. Então, olha só o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Para nós entendermos como que o medo pode ser nocivo para o cristão em tempos de crise. Ele diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Logo que Adão pecou contra Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido por Deus. Quando Deus apareceu no meio do jardim, numa personificação mesmo, tá? Adão teve medo. E por causa desse medo, ele se escondeu de Deus. Portanto, irmãos, o medo não é algo positivo nesse caso, tá? O medo não é algo bom e ele pode sim ser um empecilho na nossa fé.
Eu sei que às vezes é impraticável dizer, não tenha medo, nós não podemos ter medo nenhum no meio dessa circunstância, no meio dessa situação, porque, irmãos, algumas pessoas têm medo, e às vezes nós ficamos mesmo com medo diante do quadro em que nós estamos enfrentando, mas nós precisamos enfrentar esse medo, nós precisamos buscar a Deus para diminuir esse medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz assim para nós: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, Deus é amor, então ele não pode ser aperfeiçoado em Deus. Por isso, meus irmãos, o jejum em tempos de calamidade. Tá? O Marcelo compartilhou um comentário conosco aqui. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando a suportar as adversidades e equipando a viver uma vida que agrada ao Senhor. Sim, com certeza. A Joelma também compartilha conosco. O medo, às vezes, serve de freio para que não façamos o que é errado. Por isso é importante seguirmos as orientações que estão sendo passadas nessa crise. E é justamente aqui, Joelma e demais irmãos, que eu faço a diferença aqui entre os níveis de medo, tá? Existe um medo que é positivo, que é o mesmo que a Bíblia chama de temor. O temor nos freia, nos impede de fazer coisas erradas. Mas, nesse tempo de crise, o medo não tem esse tipo de circunstância, de fator sobre nós. Em tempos de crise, tá? Por mais que, se você estiver tomando todos os devidos cuidados, o medo, se você estiver se cuidando, não é benéfico. O medo pode provocar enfraquecimento da nossa fé. Então, olha só o que Jesus disse no barco, né? O nosso irmão Paulo está compartilhando conosco aqui, no meio de um vento furioso. Então, olha o que Jesus fez. Jesus tem o controle sobre toda a natureza. O Maurílio compartilha um pedido conosco aqui, né? Fala, Senhor, aumenta a nossa fé. E, meus irmãos, esse é um dos principais pedidos que nós temos para fazer nesse momento de crise. Senhor, aumenta a nossa fé. E é por isso que eu chego no ápice aqui do nosso estudo, já estamos caminhando para o final, tá, irmãos? Que é o porquê do jejum em tempos de calamidade. Sabe por que nós precisamos jejuar, irmãos? Sabe por que o jejum é tão importante nessa hora? Porque nós somos frágeis. Porque nós não temos em nós mesmos fé suficiente para suportar toda essa crise. Irmãos, nós não temos. Nós não somos capacitados. Olha só como que o jejum funcionou em momentos assim. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Versículos 1 a 3. Segundo Crônicas 20, de 1 a 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Olha só o que aconteceu aqui, irmãos. O exército de Josafá era imensamente menor do que os outros exércitos. 3, 4, 5 exércitos diferentes haviam se juntado para pelejar contra o reino de Judá. E Josafá, qual foi a sua reação diante dessa circunstância? Teve medo.
Josafá ficou com medo diante daquela circunstância. Por mais que ele tivesse o seu coração voltado para Deus, e sabemos que Josafá tinha o seu coração voltado para Deus, mas ele teve medo. Irmãos, por mais que nós sejamos cristãos, por mais que nós tenhamos total confiança em Deus, confiança no Senhor Jesus Cristo, nós ainda somos carne, nós ainda somos pecadores, nós somos frágeis. E por isso, nós temos medo. O jejum vem para fortalecer as nossas vidas em meio à crise. Então, guarde bem essa frase aí no seu coração. O jejum não é para moldar a vontade de Deus. Nós, irmãos, nós não somos conclamados a um jejum nesse dia e em outros dias também, para que Deus mude a sua vontade, para moldar o coração de Deus. O jejum é para moldar o nosso coração de acordo com a vontade de Deus. O jejum é para nos fortalecer em meio à crise em que nós estamos enfrentando. Lembra do Salmo 23, verso 4, quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, o jejum, meus irmãos, é para que Deus nos console, para que Deus nos fortaleça e para que Deus aumente a nossa fé nesse período de crise em que nós estamos vivendo. Uma das nossas irmãs, né, o irmão, acredito que seja irmã, está perguntando para nós aí, pedindo para explicar sobre o propósito específico do jejum e a entrega. Muito bem, irmãos. Basicamente, nesse momento, nós estamos usando o jejum como propósito de fortalecer a nossa fé, como propósito de diminuir a intensidade do nosso medo. Silvana, pronto, agora eu sei quem é. Certo, irmãos? O jejum é para nós não entrarmos em desespero. É para nós crermos e confiarmos no Senhor. E como é que funciona a entrega desse jejum? O jejum precisa ser a abstinência do alimento, nós precisamos orar bastante, ler a Bíblia, podemos ler outros livros de cunho teológico também nesse tempo, e gastar muito tempo em oração, fazendo intervalos também, é claro, podemos fazer esses intervalos, depois voltamos a orar, voltamos a ler a Bíblia, e ao final, no momento em que você for se alimentar, ora pela última vez, consagra ao Senhor, né? Diga a Ele: Senhor, eu estou entregando o meu jejum e pedindo ao Senhor mais uma vez que me fortaleça o teu povo nesse período de crise em que nós estamos enfrentando. E ao final da oração, você pode se alimentar normalmente. Só cuidado para não se alimentar o dobro ou o triplo para o tempo que você ficou sem comer, tá, irmãos? Porque isso vai trazer prejuízo físico para a sua vida. Então, alimente-se normalmente, tá? A Gabriela colocando aqui, né, o jejum também estaria atrelado à purificação, eliminação física e espiritual de toxinas. Sim, né, o jejum tem essa finalidade também, finalidade física, né? Mas, no nosso caso, com relação ao espiritual, elimina, sim, toda a nossa dificuldade, a nossa falta de fé, aumenta, né, aliás, a nossa fé. Tá? O que acontece, irmãos? O período de crise leva o cristão a enxergar como ele realmente é, ou seja, frágil e, portanto, dependente de Deus. Na sua fraqueza, o cristão reconhece que necessita ser revestido pela força que vem do Senhor. E, por isso, o jejum tem essa finalidade, de fortalecer o seu espírito. Boa pergunta aqui, Roseli. Qual é o período de jejum? Irmãos, o período somos nós que fazemos. É claro, não dá para nós fazermos um período de fazer 1 hora de jejum. Não pode ser uma coisa tão pouco assim também, né? Algumas pessoas recomendam que você faça um jejum de pelo menos 6 horas. 6 horas é um tempo interessante e suficiente para você fazer o seu jejum. Se você não puder fazer 6, puder fazer 5 horas, tudo bem.
né? Agora, se puder fazer 6, se quer fazer 12 horas, algumas pessoas fazem um jejum um dia inteiro, né? Fazem 24 horas. Esse é um jejum pesado, irmãos, é um jejum bem complicado de se fazer. Eu mesmo confesso aos irmãos que eu nunca fiz um jejum de 24 horas, eu já fiz de 12. E ainda assim, ao final do jejum, o nosso corpo está quase que entrando em desespero para querer comer alguma coisa. Ainda mais um jejum de 24 horas. Mas um jejum de 6 horas já é um jejum suficiente, se você gastar bastante tempo orando e meditando na palavra do Senhor, tá? Mas se você quiser fazer um jejum de mais também, fique à vontade, pode fazer. Então, irmãos, o mais importante que eu quero compartilhar com vocês aqui, a prática do jejum nesse tempo de crise. Não pensemos, irmãos, em hipótese alguma, que o jejum vai servir para tentarmos convencer Deus a mudar a nossa história. Ah, não, se eu orar, se eu só orar para Deus mudar a situação, e eu devo orar por isso, tá? Eu devo orar para que Deus nos livre desse coronavírus, mas se eu só orar, Deus pode até atender a oração, mas se eu jejuar, opa, aí Deus vai ficar mais motivado para ouvir as nossas orações. Não, irmãos, não é assim que funciona, tá? O jejum é para que eu seja revestido importantíssimos para nós lermos, para nós. A Andréia fez uma pergunta muito boa aqui, irmãos. Pastor, dentro das 6 horas, tem que ser intercalado somente oração, leitura e louvor? Bom, depende, Andréia, de como estiver o seu dia. Se você tiver que fazer alguma coisa, né? Se de repente aí os seus filhos precisam de alguma atenção, se você precisa parar para arrumar alguma coisa, para consertar alguma coisa, não tem problema. Isso não vai invalidar ou inviabilizar o seu jejum, tá? Mas é interessante que nós gastemos o máximo de tempo possível nessas questões espirituais. Oração, leitura, louvor, sim, o louvor também é uma coisa muito boa para ser acrescentado no seu período de jejum, tá? Pode cantar aí na sua casa, tocar, pode assistir algumas palestras, algumas mensagens online, também é uma coisa interessante a se fazer. Ler algum outro material, enfim, né? Não tem problema se você precisar fazer outra coisa, mas o interessante é que você gaste o máximo de tempo possível nessas questões espirituais. Então, não ligue a televisão, a menos que seja para você assistir alguma palestra, né? Alguma pregação pela internet. 2 textos aqui, meus irmãos. O primeiro, de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Já estamos encerrando, tá? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus fez com que o povo tivesse fome no deserto, justamente para que eles se lembrassem de que mais importante do que o material era o espiritual. E depois nós vamos lá para Mateus 4, versículos 2 a 4, em que Jesus cita essa fala, né, do Antigo Testamento. Quando Jesus foi tentado no deserto, disse lá, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é o sentido do jejum, meus irmãos? O sentido do jejum é nós deixarmos o material de lado para que nós intensifiquemos o espiritual. Né? O Auro está compartilhando conosco aqui.
não entendemos a prática como algo mágico. O cristão não se apega a fórmulas mágicas. E, de fato, o jejum não é mesmo uma fórmula mágica, tá, irmãos? O jejum, aliás, se um cristão faz o jejum sem oração, sem leitura bíblica, isso se torna apenas uma tradição religiosa, que não tem sentido nenhum, que não faz diferença nenhuma na sua vida. Mas se eu faço o jejum, intensificando as minhas orações, isso é o que alimenta o meu espírito, isso é o que fortalece a minha fé. Então, lembremos disso aí. O sentido do jejum é você se lembrar de que o espiritual é mais importante que o material. E o que acontece, irmãos, é que a maioria das vezes, conosco acontece o contrário. Né? O ser humano é inclinado a valorizar mais o material do que o espiritual. Nós somos assim, por causa do nosso pecado. Por isso, o jejum vem contornar um pouco essa situação nas nossas vidas. O jejum nos leva a valorizarmos menos o material e a valorizarmos mais as coisas espirituais. O Maurílio pede aqui no WhatsApp para falar sobre o jejum que Esther convoca nos versículos 15 e 16 do capítulo 4. Sim, de fato, antes dela falar com o rei, ela diz, né? Ajunta todos os judeus e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esther conclamou todo o povo para jejuar por 3 dias. E é possível um ser humano jejuar por 3 dias sem comida e sem água? Irmãos, humanamente falando, fisicamente falando, é possível ficar 3 dias sem comida, sem água é um tanto quanto mais difícil, mas também é possível. Mas, irmãos, eu não recomendo que ninguém faça isso não, tá? Não recomendo que ninguém faça jejum de 3 dias, não recomendo que ninguém faça jejum, ainda mais de água, por 3 dias. Como nós temos hoje uma pouca prática do jejum, eu, como pastor, recomendo no máximo 24 horas. 24 horas de jejum de alimento sólido e de água. E por que Esther pediu para que todo o povo jejuasse por ela? Não para que o rei atendesse, né? Mas para que ela não tivesse medo. Porque a primeira resposta de Esther foi: não, eu não vou porque é proibido e eu posso morrer. Mas, depois da palavra de Mordecai, ela disse: não, tudo bem, então eu vou. Mas jejuem por mim. Eu vou jejuar também, porque eu estou com medo, né? Para que eu seja fortalecida e eu faça aquilo que tenho que fazer. A Silvana pergunta para nós aqui: sou diabética, posso fazer jejum parcial de alguns alimentos? Silvana, nesse caso específico, sim, pode. Né? Pode colocar isso diante de Deus. Então, Deus vai conhecer o seu coração, sabe da sua realidade, sabe das suas impossibilidades, mas uma orientação específica para você aqui. Faça o jejum parcial, mas não faça parcialmente a leitura da palavra e nem as orações. Intensifique ao máximo os seus momentos espirituais. E então, o seu jejum pode ser parcial ou pode não fazer jejum, isso vai te ajudar da mesma maneira. A Rose fala ainda mais nesse tempo de crise, pastor, que baixa a imunidade. Sim, o jejum muito pesado poderia mesmo trazer complicações físicas para nós aí. Mas, nesse tempo de crise, ainda mais nós precisamos jejuar, irmãos. Jejuar para fortalecer o nosso espírito. A Esther também nos lembra: quem toma remédios controlados e tem horários, por favor, não deixe de tomá-los. Sim, e se a recomendação do seu médico é que você não tome esses medicamentos em jejum, então, irmãos, por favor,
não façam jejum. Tá? Façam apenas uma intensidade nas suas orações e na leitura da palavra de Deus. Tá? Então, a prática do jejum nos leva a diminuir a importância do material para elevar o valor das coisas espirituais. E a última pergunta aqui, meus irmãos. Mas qual é a finalidade, então, do jejum nesse tempo de crise em que nós estamos vivendo? A crise que nós estamos passando é uma crise física, porque é uma crise que está afetando o quê? A saúde. E a saúde é um aspecto físico. Então, mais ainda, o jejum tem a finalidade de nos levar a entender que eu não sei o que eu posso passar nesses próximos dias. Eu posso ficar enfermo? Posso. Eu posso ter complicações? Sim. Eu posso vir a morrer diante de uma crise como essa. Mas o jejum vai fortalecer o meu espírito de modo que eu venha a pensar. Por mais que essas coisas aconteçam, Deus tem promessas eternas para mim. E eu sei que esse mundo é passageiro. Eu sei que as coisas aqui não são permanentes. Mas Deus é. O meu espírito é permanente. E eu confio em Deus muito mais do que nas questões dessa vida. Olha só, irmãos. Um último texto aqui, 1 Coríntios 15, 19. Antes aí, a Carla diz a nós, que nesse período crítico esvaziemos de nós e enchamos do Espírito. Exatamente esse é o propósito do jejum, viu, Carla? É por isso que nós estamos sendo conclamados a jejuar, para que nós nos esvaziemos de nós mesmos. E, meus irmãos, ao nos esvaziarmos de nós mesmos, nós vamos diminuir o desespero, nós vamos diminuir o medo, nós vamos diminuir a angústia, e nós vamos olhar mais para Deus e fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, meu irmão e minha irmã, se o seu jejum for apenas para Deus te livrar de contrair o coronavírus, se o seu jejum se limitar a pedir a Deus que não permita que esse vírus se espalhe muito no nosso país, em que a nossa rotina possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Se esse é o motivo do seu jejum, então eu quero dizer que o seu motivo vai ser superficial. Que esse motivo não vai ser forte o suficiente. Por que nós devemos jejuar? Devemos jejuar para que Deus nos fortaleça no período de crise, para que a nossa fé não se abale, pelo contrário, que ela cresça, que nós aprendamos a confiar, que nós desenvolvamos a nossa confiança, a nossa esperança e o nosso descanso em Deus. Para que nós saibamos descansar mais no Senhor. Até porque, sabe qual é a maior crise que nós enfrentamos e que nós precisamos superar? Não é o coronavírus. Não foi a gripe espanhola de 1918. Não é o ebola. Não foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. A maior crise não será uma possível Terceira Guerra Mundial. Roseli diz aqui, o João da Roseli, o jejum deve ser oferecido ao Senhor, totalmente ao Senhor. Irmão, sabe qual é a maior crise que nós enfrentamos? A maior crise que o cristão enfrenta chama-se disseminação do pecado. Propagação
da iniquidade. E contra essa crise, meus irmãos, não tem vacina física. Né? Não tem outro subterfúgio, não tem alternativa que não seja Cristo Jesus. A maior crise que nós enfrentamos chama-se pecado. E essa é a nossa maior luta, essa deve ser a nossa maior batalha. Portanto, irmãos, fortaleçamos o nosso espírito, fortaleçamos a nossa fé. Porque é o seguinte, o coronavírus vai passar. Não sabemos quando, não sabemos quanto tempo, e não sabemos quais estragos o coronavírus vai deixar no nosso país. Mas ele vai passar. Ele vai acabar. Só que nós temos que ter em mente o seguinte: não será a última crise. E não é a crise mais forte que o ser humano vai enfrentar. Outras crises virão. Mais longas, mais fortes, mais devastadoras. E nós precisamos estar preparados para elas. Como é que nós nos preparamos para a crise? Confiando em Deus. Silvana pergunta: pastor, Deus pode mudar os planos por causa do nosso jejum? Não, não pode, Silvana. Não pode. Deus não muda os seus planos. Deus muda o nosso coração. Deus muda a nossa aceitação. Se Deus mudar a história, é porque isso vai fazer parte dos seus planos. Mas até Deus mudar a história, Deus precisa mudar o nosso coração. Tá? Então, irmãos, que o jejum e que as nossas orações abram os nossos olhos para enxergar as mais profundas verdades de Deus. Que nós olhemos além das circunstâncias. Que nós olhemos além daquilo que nós estamos vivendo nesse mundo. E que nós confiemos em Deus em tudo aquilo que nós enfrentarmos. Tá? Samuel pergunta: essas crises são sinais do fim dos tempos? Sim, são sinais de que a volta de Cristo está se aproximando. Não é ainda o período da grande tribulação, mas é o período do princípio das dores. Aliás, irmãos, já aproveito para dizer aqui que a nossa mensagem no culto à noite hoje, via transmissão ao vivo também, será em Lucas capítulo 21, falando sobre as epidemias, os terremotos, os cataclismas que nós enfrentamos como sinal do princípio das dores. Então, já falaremos um pouco mais sobre isso no nosso culto hoje, às 7 horas da noite. Tá? O Auro diz, podem ser sinais, mas o fim já começou no tempo apostólico. É um fim bem longo, e durante esses 2 milênios já houve situações piores. Sim, tudo isso são sinais do princípio das dores. É claro que nós temos que ver, irmãos, que esses sinais estão sendo cada vez mais evidentes. E não são apenas sinais de epidemias. Né? Nós tivemos epidemias piores na história do mundo. Tivemos a peste negra, que dizimou pessoas, que matou muito mais pessoas do que nós estamos vivendo agora. No entanto, nós temos outros sinais. Nós temos o amor se esfriando, nós temos o ódio, a traição aumentando. Então, tudo isso são sinais do fim dos tempos. O Maurílio pergunta aqui pelo WhatsApp: o jejum convocado por Esther não foi para livrar o povo judeu da morte? Nesse sentido, não podemos nós também jejuar por livramento da morte causada por esse vírus? Irmãos, pelo contexto geral das Escrituras, que eu entendo, o jejum que Esther proclamou foi para o período de crise, sim. Da mesma forma como foi o jejum proclamado pelo rei Josafá. Agora, nós não vemos nenhum padrão claro, bíblico, para nós jejuarmos a fim de nos livrarmos da morte, nesse caso da crise.
nós podemos jejuar, sim, para que Deus tenha misericórdia de nós, mas principalmente para que Deus fortaleça o nosso espírito. Percebam que o jejum que Esther pediu foi para ela falar com o rei. E no final do versículo 15 do capítulo 4, ela ainda fala, do 16, aliás, né? Se perecer, pereci. Então, o jejum era mais em prol do medo dela, para falar com o rei. Não necessariamente relacionando o jejum à situação caótica que o povo estava enfrentando. Sim, ela foi falar em prol do povo, mas o jejum foi em prol dela, né, do medo que ela estava sentindo de ser morta ao se apresentar diante do rei. Até que no final ela diz, eu vou. Ela demonstrou medo, mas ela fala, se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Certo, irmãos? Então, que nós tenhamos esse olhar muito mais estabelecido para Deus do que para as circunstâncias. Deus pode mudar a nossa história, pode, mas não é isso o que nós precisamos pedir mais. O que nós mais precisamos é de fortalecimento espiritual. O Paulo compartilha conosco. Estou vendo essa experiência de hoje de forma muito positiva. Os irmãos estão com um grau de participação muito maior que o costumeiro na igreja. Na rede, as pessoas se soltam mais. Temos essa vantagem mesmo, Mauro, com certeza, né? E uma das coisas, irmãos, que nós esperamos é que, ao passar essa crise, que nós entendamos, né, o valor da comunhão física entre os irmãos e que possamos prezar ainda mais pelos ajuntamentos solenes da Igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, concluindo tudo isso, que nós nos voltemos mais e mais para Deus nesse período de crise. Que nós façamos, sim, jejuns com oração, com leitura bíblica, com alimento espiritual através de outras mensagens, de outras pregações, e que o Senhor nos fortaleça em meio ao que nós estamos passando. Pedimos a Deus para que a crise seja amenizada e até mesmo acabe. Sim, pedimos. Pedimos, irmãos. Mas nós também pedimos para Jesus voltar. E para Jesus voltar, essas coisas têm que acontecer. E tem que acontecer cada vez piores, tá? Lembre-se do seguinte, a nossa vida não é definitiva aqui. Essa não é a nossa terra, tá? O nosso lar permanente não é nesse mundo. Então, não nos apeguemos demais às coisas desse mundo. O jejum tem essa função também. Nos apegarmos menos às coisas mundanas e mais às coisas espirituais. Tá? Joel também diz aqui para nós, a Fernanda fala, né? Cuide de quem você ama, fique em casa. O Samuel não vê a hora de abraçar as pessoas, né? Isso faz uma falta mesmo, Samuel. Joel diz, também percebi, fiquei muito feliz em poder participar e estudar a palavra de Deus com os demais da nossa igreja, mesmo à distância. De fato, irmãos, Deus provê coisas boas em meio às calamidades também. Que nós saibamos desfrutar dessas lições. Mas, principalmente, guarde no seu coração. O jejum é para te fortalecer. O jejum é para que você não entre em desespero. O jejum é para que você diminua o seu medo. O jejum é para que você diminua a sua angústia, a sua ansiedade. E o jejum é para que você confie mais no Senhor e tenha a sua fé fortalecida, tá? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, tá? Amém, Gisele, obrigado aí pelas palavras aí rogando as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Irmãos, vamos estar juntos nessa batalha, tá bom? Vamos orar, então, encerrando a nossa aula, e depois eu quero só passar rapidamente algumas instruções para os irmãos. Vamos orar, meus queridos.